E aí galera, mais uma vez, meu nome é Newton e a gente vai fazer aqui agora o nosso 17º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, neste tutorial eu vou falar um pouco mais sobre os comandos daqui do board. Bom, eu queria reforçar uma coisa. Se você quiser deletar no esquemático um componente, você vai usar o comando delete. Se você deletar uma trilha aqui na placa, eu não posso usar o delete. Na verdade, o delete eu não uso para deletar quase nada, a não ser os furos, por exemplo, a borda, na verdade, coisas que a gente criou aqui na placa. Se você quiser tentar deletar a trilha com o delete, ele vai dizer que não pode, você não pode fazer isso. Então eu vou ter que vir sempre com o rip up, certo? Para voltar, você usa o comando Z no Mac, Ctrl Z no Windows ou undo. O comando meter, que é esse comando daqui, cadê ele? Aqui, meter, faz o seguinte: se você traçar por algum motivo as trilhas 90 graus, você vai usar o comando meter, vai dizer qual o raio que você quer e, na verdade, você escolhe que se você vai querer colocar reto, no caso 45 graus, ou curvo. E aí você clica na quina e pronto, ele automaticamente coloca a quina com o meter que você quer. Isso pode ser útil quando você fizer, por exemplo, várias trilhas, uma do lado da outra, e você coloca todas 90 graus. E aí você vai dando um meter do mesmo raio para todas elas. Eu mostro para vocês mais na frente. Deixa eu ver o que mais. Bom, o comando wire você usa da mesma forma como o comando wire no esquemático, você usa para desenhar polígonos apenas, para desenhar símbolos. Deixa eu ver aqui o que mais. O comando circle também, você clica no lugar e você diz, no caso você diz aqui qual a espessura da trilha que você vai usar. Aqui você diz a camada que você vai colocar o seu círculo e você cria o círculo, certo? O arco funciona de você tem que dar 2 cliques nele. O primeiro parece que ele cria um círculo, mas na verdade ele só vai fazer um arco. Quando você der o segundo clique, ele some com o próximo círculo e aí cria o arco para você. É a mesma coisa, você diz aqui o sentido, você diz a espessura da trilha que você vai usar. Se for outra camada, você diz a espessura da linha e etc. Um comando bastante utilizado aqui, vai ser esse comando aqui, rat's nest, que é o seguinte: percebam que tem aqui as ligações, que são essas ligações de amarelo, certo? Que indicam qual pino deve ser ligado a qual pino. Agora, suponha aqui, por exemplo, se eu pegar esse conector, trazer para cá, trouxer ele para cá, pegar esse, trazer para cá, esse para cá, começar a bagunçar a placa. E aí aqui agora, perceba que tem algumas ligações que estão redundantes. Por exemplo, esse pino vai ter que ser ligado aqui, que vai ter que ser ligado aqui. Eu tenho que fazer esse caminho de vir para cá e depois voltar para cá. Eu não posso ligar daqui direto para cá. Então, assim que você mexeu, ele está meio que bagunçado. Ele estava organizado da melhor forma. Antes, no caso, os componentes alocados daquela forma aqui, a melhor ligação era essa. Mas agora que eu mudei a localização dos componentes, eu vou usar esse comando aqui para que ele atualize a tela. Então, eu clico aqui e ele vai mudar, tá vendo? Então, toda vez que você mudar os componentes, você vai ficar sempre atualizando a tela para que você enxergue melhor o percurso que você vai fazer com a trilha. Esse vai ser um dos comandos que a gente vai colocar na tecla de atalho. Depois a gente vai falar sobre isso. A via é o seguinte: se eu usar, por exemplo, o comando route para traçar uma trilha, aqui, por exemplo, vou botar largura 12, tá ok. Sempre que você for traçar e você for começar a placa, sempre bote aqui no caso o padrão que você vai querer sempre, que você sempre usa. Bottom, 45 graus, o meter deixa qualquer uma coisa, isso aqui você pode mudar. 45 graus, largura, round, e aqui o diâmetro alto e o drill 23. Isso aqui você pode mudar. E aí vamos lá, vou traçar essa trilha até aqui. E aí, apertar Escape, parei. Agora eu quero traçar daqui para cá. Só que eu vou traçar na camada vermelha. Assim que eu clicar aqui, e no caso, dei um clique, e agora eu vou apertar Escape para cancelar, ele não vai colocar a via. Por quê? Porque ele só coloca a via quando você muda de camada a trilha, no caso, quando você faz isso de vez, ou seja, você começou a traçar a trilha, parou, mudou de camada e continuou. Aí ele bota a via, mas nesse caso não. Nesse caso você tentou juntar o vermelho com o azul e ele apontou um erro, ele fala que aqui elas não estão juntadas. Então você vai ter que vir aqui na via, vai colocar ela aqui e o erro teria que sumir. Só que o erro só some se você der uma atualizada na tela. Mesma coisa, você vai usar o rat's nest, que é esse botão daqui. E aí fazendo isso, ele automaticamente atualiza a tela. E aí você não tem mais que ficar com esse erro na tela.
Outra comanda é o retângulo. O retângulo você usa para desenhar um retângulo. Aqui você vai selecionar a camada que você vai querer colocar. Colocar, por exemplo, a camada Top Place. E aí você vai começar, você clica nele e arrasta. Você clica e vai arrastando e você vai fazer o seu retângulo na camada que você quer. Isso é útil, por exemplo, deixa eu te falar como. Por exemplo, aqui, ó, nesse círculo aqui, eu não quero colocar componente nenhum ao redor desse furo aqui, porque aqui vai ser o furo do parafuso e tem mais o tamanho da cabeça do parafuso, que vamos supor seja mais ou menos desse tamanho aqui. Isso tudo você vai ter que medir. Então você vai pegar, no caso, você pode pegar um retângulo, por exemplo, e colocar na camada Keep Out, que é a camada Fique Fora, 3940, ou a top ou a bottom. E aí você vai se lembrar que nada você vai colocar nessa região daqui, que é a região do parafuso. Você pode colocar, no caso, retângulo em outras camadas, no caso, para identificar que vai ter um componente maior, vamos supor, um componente que você encaixa, você solde ele, por exemplo. Se o LED ficar deitado, eu vou, no caso, colocar os pinos do LED aqui, mas o corpo dele vai vir até aqui. Então eu vou botar essa camada aqui para indicar que aqui não vou colocar componente nenhum. Deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Bom, por esse vídeo é só, pessoal. O próximo eu vou estar falando sobre alguns outros comandos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site, seguir a gente no Twitter e até a próxima.